Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos fazer aqui uma reação e um corte da coletiva de Abel Ferreira depois dessa partida muito importante para o Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras venceu o seu jogo com muita polêmica, que eu acredito que prejudicou diretamente em alguns lances o Verdão. Vamos ver aí o que Abel Ferreira falou nessa partida. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Bruno Milhós, Rádio Bandeirantes. É uma partida que sai um pouco mais difícil do que a encomenda por vários fatores, além dos desfalques. Também a história do jogo foi complicada, com a expulsão e com as marcações da arbitragem na reta final. Queria a sua opinião sobre os lances capitais do jogo. Olha, o jogo realmente seria este jogo se os clubes e a CBF quisessem realmente cuidar daquilo que é os interesses do futebol brasileiro, este jogo não poderia ter existido. Já disse mais do que uma vez que foi o único país no mundo que autorizou que jogassem sem nós 8 jogadores internacionais. Em condições normais, este jogo nunca poderia ter existido. Já referi isso na conferência anterior. Ainda ontem estava a ver o Toluca contra o Tigres e os jogadores foram convocados, estavam a jogar e foram dispensados depois. A partir do momento em que os clubes fixaram uma data e que a FIFA a posteriori altera, eu tenho a certeza absoluta que a CBF e os clubes querem fazer o melhor para o futebol brasileiro, mas eu não consegui encontrar uma única razão porque a CBF, o Fluminense e o Flamengo adiaram um jogo de um dia para o outro. CBF, o Fluminense e o Flamengo adiaram um jogo de um dia para o outro. Porque é que não se adiou esta rodada, pelo menos das equipas que têm jogadores internacionais? Era só esta pergunta que eu gostava de saber a resposta. Portanto, os constrangimentos para esta partida começou logo pelos clubes e pela CBF. Algo certo não está errado. Ou algo errado não está certo. A segunda, posto estes constrangimentos, vocês sabiam que o Palmeiras ia jogar sem 11 jogadores. Sim, com uma equipa super competitiva, mas se calhar com jogadores que estão ainda pouco acostumados ao peso da camisola do Palmeiras. E os moleques da base, como o Luigi, têm que entender, como já fizeram várias vezes com o seu treinador, como já fizeram várias vezes com o Veiga, como já fizeram várias vezes com outros jogadores, vão ser amassados. E eu também já disse aqui muitas vezes que nós precisamos ter paciência. Se o Luigi joga, e outros jogadores como ele diz, é porque nós acreditamos neles, é porque têm valor. Só que infelizmente, como eu disse ontem, às vezes temos pouca paciência. Mas felizmente, graças ao apoio do nosso público, porque de facto também nos empurraram, claro que ia ajudar muito mais nos momentos em que o Luigi falha, ou o Kelvin falha, ou outro jogador falha, nós incentivássemos o tempo todo, ia ser menos difícil, porque já chegava a estes constrangimentos de todos e o treinador ter menos opções. Portanto, dentro destes constrangimentos, e como a expulsão, podemos começar a falar agora nos casos, já estes constrangimentos todos que falei, porque em condições normais este jogo não devia ter existido. O cartão vermelho do Alá, vocês viram o vermelho que levou o Pedro Rocha na entrada no Vitão? Ontem, Pedro Rocha, viram, pronto. Ele acerta, não é um pisão, é na canela, e está correto, é um vermelho. Hoje, qualquer que fosse amarelo ou vermelho, eu ia aceitar. Se vocês vinham o árbitro bem a correr para dar amarelo, bem a correr, isto há imagens são claras para dar amarelo, e tenho a certeza que alguém lhe apitou aqui no ouvido. É vermelho, é vermelho, é vermelho, é vermelho. E ele pega e vai ao lado contrário e dá vermelho. Certo? Essa é a primeira. Portanto, o árbitro não teve dúvida nenhuma. Alá sabia que seguramente que era um dos nossos melhores jogadores. Tu, fora. Estava 0-0. Portanto, essa é uma. A segunda.
6 minutos de compensação. Mas não foi o jogo contra o Boca Juniors. Lembras-te do jogo contra o Boca Juniors aqui em casa? Lembras-te como eu me lembro? Sabes quanto tempo de desconto deu com aquela pouca vergonha de ser o jogo, a segunda parte toda? Sabes quantos minutos deu de desconto? 5. 6 minutos. Porquê? 6 minutos de tempo extra. Porquê? Terceira. Falta do Murilo. Falta do Murilo. Se ele foi... Vocês viram o primeiro amarelo que o Luís levou? Agarrou a camisola. Amarelo. Vocês viram o lance que o Alá passa para o lado esquerdo pelo jogador, que ele o deita abaixo e não dá amarelo? E o lance seguiu. Porquê é que ele depois não dá amarelo também? Isso é outra. Portanto, ele seguiu. Se quer um empurrão no Murilo, há um empurrão no Murilo. Aliás, o VAR nem devia ter intervido se ele tivesse marcado falta. E o último, penalti. É penalti clarinho. Não sei se é dentro ou é fora, mas a falta é clarinha. Portanto, o árbitro fez, na minha opinião, acertou numas e errou outras. Como te disse, o Alá, acho que foi demasiado penalizado. Acho que ele vinha para dar amarelo e deu vermelho. A segunda, 6 minutos de compensação. Não entendi, mas expulsou-nos o Alá. A terceira, a falta no Murilo é falta, é empurrão. Aliás, se vocês se lembram, aconteceu isto várias vezes durante o jogo. Se compararmos este árbitro com o último árbitro aqui em casa, valia tudo. Este árbitro foi mais qualquer coisa. Falta, empurrão nas costas, falta. Portanto, ele devia ter marcado essa falta. Agora o penalti no final. É preciso ter coragem para marcar esse penalti, é verdade. E ele marcou. Foi o que ele viu, ou que o VAR viu, chegou lá, penalti. E infelizmente, para o nosso adversário, e sorte, porque também precisamos ter um bocadinho de sorte, ao contrário do que não tivemos no Remo, não é? Porque fizemos um golo e devíamos estar com mais 2 pontos, e aí sim ficámos sem menos 2 pontos, porque as regras são claras e nós ficámos sem menos 2 pontos. Portanto, acho que o árbitro teve boas ações e outras menos boas, como qualquer interveniente numa partida de futebol. Boa noite, Abel. Anderson Corrêa do Verdazo. Falando um pouco sobre as circunstâncias do jogo, você acabou tendo um jogador a menos, né, com a expulsão do Alan. O Luigi acabou ficando talvez um pouco isolado lá na frente, até pelas circunstâncias de ter um jogador a menos. E aí, com isso, se você considera justas as críticas do Luigi quando ele saiu de campo, e se me permite só uma segunda pergunta, quem entrou no lugar dele foi o Paulinho, projetando já na volta da Copa do Mundo, talvez ele já recuperando as condições, como você enxerga o Paulinho entrando nesse time, se já enxerga nele uma vaga de titular? Isso eu acho justas. Eu acho que há tanta coisa na nossa sociedade, no Brasil, na Europa, em todo lado, que nós podíamos melhorar e ser exigentes, e não somos tão exigentes com coisas que nós vemos na nossa sociedade como somos por exemplo, com este jogador, que já nos ajudou, ou estão esquecidos como é que nós ganhámos no Internacional, por exemplo. Ou estão esquecidos como é que nós ganhámos, por exemplo, no Red Bull Bragantino. E é normal que estes jovens... Porque o Palmeiras... Sabem quantos jogadores jovens estavam a jogar hoje, da base? Não, ponham, escrevam essas narrativas. Escrevam essas narrativas. Isso não são narrativas inventadas para agradar ao clube A, B e C. Não são compradas, são factos. São factos. Não tinha 10, tinha 12. No total tinha 12 jogadores da base aqui. E alguns que treinaram connosco pela primeira vez esta semana. Não é? Portanto, eu entendo, e já vos disse aqui várias vezes, há uma coisa que eu tenho muito. Paciência. O que é que queres dizer com isso? Lopes. O que estão a fazer agora, o que vão fazer com o Luigi, com o Kelvin, mas vão fazer onde? Na internet. Por isso é que eu digo, não leiam. Agora estão de férias, aproveitem. Façam o que eu não vos deixo fazer durante o ano. Que é, durante o ano temos renúncias. É trabalhar amanhã, à tarde e à noite. Quando tem férias, livre. Só não quero ver fotografias em coisas que eu não... Porque é o Palmeiras que está em jogo. Livre. Portanto, o Luigi é igual ao Lopes. Mas o Lopes parece que só 2 a 3 é que tiveram paciência. Foi a presidente, foi o Barros e foi o treinador. Claro que depois é muito bonito quando acabou o jogo, na última vez, ver a torcida toda a bater-lhe palmas. Sabem quantas vezes o assobiaram? Pronto. E os jogadores têm que entender isso. Quando não jogarem bem, vão ser assobiados. E faz parte. E o Luigi tem que entender esse processo também.
Portanto, por esse lado, faz parte do processo. Tem que aguentar as críticas, tem que aguentar a cobrança e continuar. Porque outros aconteceram isso com outros e deram a volta por cima. E ele tem todas as condições para dar a volta por cima. O Paulinho, como tu disseste bem, e como o treinador do Palmeiras já disse mais do que uma vez, infelizmente, durante quase 1 ano e meio, o treinador do Palmeiras não pôde contar com esse jogador quando as narrativas eram o Palmeiras foi a equipa que mais gastou em contratações. Essa era a narrativa que interessava vender. Palmeiras foi a equipa que mais contratou. Vocês sabem quanto é que custa um jogador a custo zero? Há muita gente que compra a custo zero. Sabem quanto é que custa um jogador a custo zero? Pois é. Pois é. Isso é uma das coisas que vocês deviam investigar, essas narrativas dos jogadores que vêm a custo zero da Europa. Vêm a custo zero. Vocês acreditam mesmo nos jogadores a custo zero? E muito contente por vê-lo de volta, muito contente por vê-lo a decidir um jogo como já decidiu. Falar do valor dele é inquestionável. É verdade que ele, jogando 5 minutos, 10, 15 ou 20, toda a gente vê que ele vê coisas diferentes dos outros, por isso é que custou o que custou, mas infelizmente nós não conseguimos usar ainda o tempo que pretendemos. Temos tido um cuidado tremendo com este jogador, inclusive o treinador, porque se tu me perguntas, podias ter arriscado hoje os 90 minutos? Eu podia, mas e o jogador? Preciso falar com o jogador para perceber até onde é que ele está disposto. E, portanto, fico muito feliz por ele porque ele merece, porque sofre muito, porque quer estar presente e muitas vezes não pode. E acredito que nesta segunda parte nos possa ajudar ainda mais, porque vamos ter aqui algo que para mim é novo aqui no Brasil. Este ano vai quebrar a meio do ano e para o ano vai quebrar outra vez. Mas, por exemplo, na Alemanha, em função do tempo, normalmente a meio do ano há uma paragem, é algo novo, vamos fazer aqui quase que uma nova pré-época, 21 dias de descanso ou 22 e depois uma nova pré-época, ou seja, até voltarmos a competir desde hoje até ao dia 28, 25. Começámos a voltar 28, 25, não é? Próximo. Não, mas a competir no mês de julho, no dia 25. Uma média mais ou menos 50 dias. Mais 40 e tal, 50 dias sem jogos, portanto temos aqui uma boa parte para recuperar energias e outra para carregar baterias. Há equipas que vão fazer digressões fora e vão perder dias em viagens e está tudo certo, e o Palmeiras decidiu ficar aqui por casa, porque a verdade é que muitos dos jogadores desses que estava a falar com o teu colega estão nas seleções e só vamos ter a equipa toda junta talvez 15 dias, 10 dias antes de começar oficialmente a segunda parte. Portanto, Paulinho, acredito que nesta segunda parte da época possa estar em melhores condições para nos ajudar. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos Abel Ferreira aí largando o verbo, expondo toda a manipulação que aconteceu nessa partida aí, tentando tirar aí os pontos do Palmeiras, né? Um lance ali de expulsão num time bastante desfalcado, um lance ali que em muitos lugares daria só amarelo, né? Porque foi um pisão, não foi na canela, não foi tornozelo, não. Foi um pisão normal que acontece na jogada, né? Foi na maldade, expulsou o jogador ali diretamente e parece que realmente ele ia dar amarelo e alguém no ouvido dele falou, dá vermelho. Aí ele foi lá e deu vermelho, né? Então, acredito que esse lance aí condenciou dentro da partida, mas mesmo assim o Palmeiras foi lá e fez o gol durante o jogo, né? Teve alguns lances na partida também do pênalti ali que deu ali pro Chapecoense, que foi bem também, né, questionado, mas é isso. Qual a sua opinião, torcedor? Põe sua opinião aqui pra gente, deixe seu like, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.